O atacante Alano, que ainda pertence ao Goiás, recebeu proposta do futebol asiático nesta metade da temporada. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes, até quando vai o seu vínculo com o Criciúma, e ele que ainda pertence ao Goiás pode render uma quantia nesse finalzinho de ano também. Da mesma forma, quero comentar sobre o Hugo, que acabou deixando o Goiás. Hoje está no Corinthians, não faz uma temporada espetacular, mas é um cara que o torcedor também às vezes olha e pensa, pô, acho que seria melhor ter o Hugo hoje na Série B do que o Douglas Teixeira ou o Sander. Por que ele saiu do Goiás? O Verdão manteve algum percentual do Hugo e os valores também envolvidos no seu contrato atual lá no Corinthians. Quero palpitar sobre o meia uruguaio que vem chamando a atenção no futebol argentino. No meu entendimento, seria um bom achado para o Goiás. No ano que vem, quero comentar sobre esse jogador atualmente no Lanús. Só antes de começarmos o nosso vídeo, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, confira o nosso canal de cortes e faça sua aposta na Pix Brasil. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. Vou deixar o link para vocês no primeiro comentário fixado. Como por exemplo esse próximo jogo do Goiás no Couto Pereira contra o Coritiba. Vitória do Verdão fora de casa pagando 4,31 a cada real apostado, um empate a 3,20. Vitória do Coritiba em casa 1,84. Vitória do Ceará contra o Brusque, 1,36. Vitória do Paysandu contra o Ituano, 1,80. E o empate de Vila Nova e Botafogo a 3,27. Essas e todas as outras cotações, não só da Série B, mas também tem os jogos da Série A, a Série C do Campeonato Brasileiro, os jogos do futebol internacional, com a Pix Brasil. Pegue o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre um jogador que ainda pertence ao Goiás, que é o Alano, tão contestado, né? Talvez um dos piores jogadores tecnicamente falando, não só que passou pelo Goiás, mas por onde esteve. É um jogador que tem limitações técnicas assim impressionantes. Mas uma coisa que não pode se negar para o futebol atual, o Alano ele acaba conseguindo se encaixar muito bem, porque é um cara que corre o gramado inteiro, tá? E lá no Criciúma ele vem fazendo isso. Inclusive eu acompanho o Criciúma, não assisto todos os jogos, mas pelo menos os melhores momentos de todas essas partidas do Campeonato Brasileiro eu tenho acompanhado do Criciúma. E por incrível que pareça, o Alano entra bem em todos os jogos, tá? Ali pelo lado direito, aquela costura dele, mas é um cara pouco producente, né? Por exemplo, ele só tem uma assistência na temporada pelo Criciúma em 19 jogos, mas vem conseguindo uma sequência como titular. Vou deixar para vocês o mapa de movimentação do jogador segundo o SofaScore, uma nota média de 6,84. Pelo Goiás, né, jogando aí o Campeonato Goiano, foram 14 jogos desse ano com 2 gols marcados e 3 assistências. O Alano ainda é do Goiás, tá? Ele tem esse vínculo com o Verde até o final desse ano e só está emprestado ao Criciúma até dezembro. E segundo informações do Globo Esporte, ele recebeu uma proposta oficial do futebol da Coreia do Sul. Nesta metade da temporada, o jogador até se interessou, mas existe uma multa, um valor estabelecido entre Goiás e Criciúma para a ruptura desse contrato. Desta forma, o Criciúma, que acabou, né, colocando essa cláusula envolvendo o Alano, o jogador não foi negociado com o futebol asiático. Poderia sim render uma quantia para o Goiás, né? Hoje o Alano, que mesmo em reta final de contrato, mas poderia valer alguma coisa, né? Hoje, segundo o site Transfer Market, o jogador de 29 anos de idade está avaliado, vamos ver, a internet está um pouquinho lenta, 300 mil euros, né? Na cotação atual dá mais ou menos 1.700.000, 1.800.000 reais. É um jogador que tem sim um cartaz no futebol internacional, né? Já jogou aí, por exemplo, em Portugal, Turquia, Japão. Jogador revelado pelo Botafogo. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre o Alano. Poderia ser útil para o ano que vem? Para mim acho que já chega, tá? Independente da Série A ou Série B, eu penso que o Alano para outros clubes na Série B até pode ser uma boa, mas é um jogador que já está bastante queimado aqui com a torcida. Na Série A do ano passado ele marcou, por exemplo, apenas um único gol, né, pelo Goiás na primeira divisão e pelo Criciúma agora. Então se você pegar 18 jogos pelo Criciúma nesse ano, uma assistência. Igual eu falei, ele até entra bem, consegue fazer ali uma graça, alguns dribles, desafogar, volta bastante para marcar, enfim, é um cara bastante aplicado. Mas pô, cara, ele jogou um campeonato inteiro, ó, 37 jogos pelo Goiás e Criciúma na Série A do ano passado e desse ano. Um gol marcado e uma assistência. Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar também sobre outro jogador bastante contestado quando esteve aqui no Goiás e hoje, por incrível que pareça, até que faz falta, que é o Hugo, lateral esquerdo, 27 anos de idade. Eu tinha comentado isso sobre o Hugo no ano passado. Olha, é o padrão do futebol brasileiro, né? Principalmente nas laterais, é uma coisa assim de louco. Basicamente, nenhum clube tem bons laterais, seja pela direita ou pelo lado
esquerdo do gramado. Para a Série A eu tinha minhas dúvidas, mas para a Série B o Hugo seria sim uma boa peça. Aconteceu o seguinte, no ano passado o Goiás não teve nem sequer o interesse, tá? O Goiás nem sequer abriu conversas para renovar com o Hugo, não teve interesse nenhum após a Série A. Eu vejo como errado, tá? A Série A do Hugo não foi ruim, ele tem só 27 anos, tinha 26 naquela época ainda, um gol marcado e 4 assistências pelo Goiás no ano passado. Pode não ser um craque, mas eu teria renovado, né? Até mesmo pensando em vender o jogador. Por isso, né, o Goiás não demonstrou o mínimo interesse, chegou o Corinthians e assinou um pré-contrato com o jogador para essa temporada. Lá no Corinthians vem fazendo uma temporada até ok, né? São 6 assistências em 47 jogos. Vou deixar para vocês o mapa de movimentação aqui do Hugo, segundo o SofaScore, nesta Série A. Não vem sendo um jogador titular absoluto da posição, mas vez ou outra acaba assim aparecendo, jogando ali os 90 minutos, tem um contrato por lá até o final de 2026. O Goiás não manteve nenhum percentual do Hugo. Vejo que isso também está errado, né? Como o Goiás ele pegou ele de graça lá no CRB. Como que não mantém pelo menos 10%, 20% do jogador? Tá? Isso para mim é algo que a diretoria muitas das vezes acaba não se atentando e pode sim perder valores, porque pô, o Corinthians é um clube que tem um cartaz muito grande. Então, por exemplo, não é uma temporada espetacular, mas eu não duvido nada de chegar agora no final do ano e aparecer uma proposta da Arábia, dos Emirados Árabes, de 15 milhões de reais pelo Hugo. Não me surpreenderia. Não me surpreenderia. Um jogador que faz o feijão com arroz. Para a Série A eu não manteria ele no Goiás não, mas para a Série B acho que até seria um bom nome. Pode deixar a sua opinião sobre o Hugo, né? O que você pensa sobre esse atleta. O Corinthians teve 80% dos seus direitos econômicos e o restante 20% fica com o jogador. A multa rescisória dele aqui no Brasil é de 100 milhões de reais e no futebol internacional 100 milhões de euros. Pode deixar o seu pitaco também sobre o Hugo, como falei, um dos jogadores bastante questionados pelo torcedor no ano passado, mas penso que hoje, para uma Série B onde o Goiás tem só o Douglas Teixeira, ou o Cristiano, ou o Sander, o Hugo, apesar das suas limitações, era um jogador que poderia agregar mais. E para finalizar o nosso vídeo, quero falar também sobre uma indicação, tá? Uma indicação que eu faria aqui para o Goiás visando o ano que vem, de um meia uruguaio que hoje está no Lanús, lá no futebol argentino. Estou falando sobre o Luciano Boggio, ele que tem 25 anos de idade, jogador que é tratado assim como uma das principais apostas no futebol uruguaio, revelado pelo Defensor lá do Uruguai, passou também no River Plate do Uruguai e chegou no Lanús em 2022. O Boggio, eu vou deixar para vocês o mapa de movimentação dele, aqui segundo o site SofaScore, no campeonato argentino do ano passado. Ele teve uma média até aceitável de 6,78. Nessa temporada acabou perdendo um pouco de espaço. Eu conheci esse jogador assim, jogando, né? Quando eu estive lá na Argentina. Eu fui no jogo do Lanús contra o Sarmiento. O Luciano Boggio foi titular e me chamou bastante atenção. Principalmente pela forma que ele se movimentava. Era um jogador que tinha uma facilidade muito grande de sair ali da meia direita, onde geralmente ele joga. Ele pode fazer várias funções no gramado, seja um segundo atacante, um meia direita, um meia central, um camisa 8, tá? Ele faz todas essas funções. E nesse jogo contra o Sarmiento, ele fez todas elas no mesmo jogo, tá? E isso me chamou bastante atenção, porque era um cara que conseguia articular muito bem as jogadas pelo meio de campo, mais pelo lado direito, e bons cruzamentos também saindo por ali. Então não é um velocista, não é um jogador extremamente habilidoso, mas é aquele cara para cadenciar o jogo, para fazer diversas funções e até mesmo se desmarcar, tá? Isso me chamou bastante atenção do Luciano Boggio, na época ainda mais jovem, né? Acho que ele tinha 23 anos naquela ocasião. Por isso que eu indico ele para o Goiás, porque assim, se tivesse se destacando, seria um jogador para ir direto para o futebol europeu. Mas como nessa temporada ele perdeu um pouco de espaço, em 2024 somente 24 aparições pelo Lanús, um gol marcado e uma assistência, foi titular em apenas 14 jogos pelo Lanús. Então, para o ano que vem no Goiás, o jogador que tem contrato por lá até o final de 2026, eu penso que seria uma boa. Um empréstimo no Campeonato Brasileiro poderia fazer bem para esse uruguai. Segundo o site Transfer Market, hoje o jogador está avaliado na casa de 1.070.000 euros. Aliás, 1.700.000 euros, que daí mais ou menos 12, 13 milhões de reais. Penso que seria um valor justo sim, mas como eu falei, o Goiás poderia pegar o jogador por empréstimo ou algo nesse sentido. Vale lembrar que nessa temporada o Verdão teve um interesse no Mauro Mendes, né? Mais um uruguaio que está na Liga Argentina pelo Estudiantes, mas infelizmente teve uma grave lesão no joelho
e volta só no ano que vem. Pode deixar sua opinião sobre o Bogo, eu faria sim essa indicação para o Goiás no ano que vem. Bom jogador, 25 anos de idade, penso que aguentaria uma Série B tranquilamente em 2025. Mas se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever também em nosso canal. Ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e faça sua aposta na Pix Brasil a partir de R$1 via Pix sem burocracia. Você ganha R$20 de bônus gratuito, só fazer o seu cadastro pelo link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!